Finalmente saiu o teaser de Deadpool 3, ou agora oficialmente Deadpool e Wolverine. E posso dizer que cumpriu seu objetivo porque eu fui alfinetada com sucesso. Preparei para você neste vídeo uma análise e uma explicação completa do teaser que estreou agora num Super Bowl histórico. Por isso, se você já assistiu o teaser, me acompanha nessa análise. E se você ainda não viu, pois vem, vamos analisar juntos e com certeza vamos descobrir alguns easter eggs e coisas que você não tinha notado. Let's go! Oi pessoal, eu sou a Doutora Geek, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom pessoal, antes de começar eu queria lembrar a vocês que o que foi lançado nesse final de semana na verdade foi o teaser oficial de Deadpool 3. Qual é a diferença entre teaser e trailer? O teaser, na verdade, tem a intenção de provocar, de alfinetar, provocar mais o hype de uma coisa. Então ele não oferece muita informação sobre histórias ou plots dos filmes. Por isso que sempre o teaser é o primeiro a sair e depois vem o trailer ou os outros trailers onde vão soltando mais informação sobre o filme. Então vamos analisar o que temos por aí, que não é muito, mas já dá para ver muita coisa. Ok, mas vamos lá. Logo na primeira imagem a gente tem um bolo de aniversário e uma turma cantando parabéns para um Wade Wilson reflexivo, com uma peruca horrível. E a turma são alguns dos seus amigos e a Vanessa, alguns daqueles que morreram, né, nos filmes, e ele trouxe de volta com aquele aparelho do Cable na cena pós-crédito do segundo filme. Aí a gente tem algum pessoal da X-Force, outros do bar da Sister Margaret, tem a vovó, colega do quarto do Wade, o Colossus, Yukio, Dopinder e alguns outros. Mas o que muita gente não sabe é que logo aí nessa cena a gente tem o primeiro easter egg do teaser. Por quê? O teaser foi lançado no dia 11 de fevereiro. Que foi a data de estreia do primeiro filme de Deadpool, que saiu em 11 de fevereiro de 2016. Então não era apenas o Wade que estava fazendo aniversário. Bom, aí Vanessa manda ele pedir um desejo, que não sabemos se ele chegou a pedir ou não, porque batem a porta. E não são outros mais que, olha, os agentes da TVA. Sim, a autoridade de variantes temporais de Loki. Então já vou te avisando que se você não assistiu a série, vai ter que assistir, porque já vemos que vai estar tudo completamente interligado. Bom, Wade faz uma piada muito para maiores de 18. E já aproveita e faz uma referência direta a uma das cenas de amor efusivo com a Vanessa lá em Deadpool 1. Então, apesar de não termos esclarecimento oficial ainda da classificação do filme, é óbvio, gente, que vai ser para maiores de 18. Até porque tem gente dizendo que não, que a Disney não faria isso, mas, pessoal, a Echo foi para maiores de 18 e teve 2 pingos de sangue. Então, acho que sem dúvida, né? Mas agora, voltando ao teaser, o Wade aparece em um escritório da TVA com o agente Paradox, que aqui parece ser bastante diferente ao Mr. Paradox dos HQs, que lá ele era um juiz junto com Ouroboros e Mobius. Mas o que você acha? Aqui será como nos quadrinhos? Será diferente? Conta pra mim nos comentários. Bom, aí eles vão caminhando pela TVA e a gente vê um quadro enorme de Loki em seu novo trono, onde ele está segurando as ramificações temporais. Bom, aquilo que aconteceu no final da segunda temporada de Loki, né? Quando ele se sacrifica para salvar a linha sagrada do tempo e converter tudo numa só linha, né? Numa árvore temporal. Que legal! Assim ele evitou que as diferentes ramificações morram e dando sentido também a tudo que está por vir aí no MCU com as diferentes linhas do tempo e multiversos e tal. Também essa imagem do Loki, a nova árvore, deixa bem claro em que marco temporal se desenrolam os acontecimentos do filme. Mas lembrando que essa nova configuração da árvore do tempo trouxe também as perigosas incursões multiversais e as dificuldades e anomalias de pessoas indo de uma linha do tempo para outra, que em definitiva foi um pouco o que o Wade fez quando ele reverteu a morte de Vanessa e outros seres queridos para formar essa nova realidade onde ele está feliz, em teoria, porque ele fala que tiveram anos desafiadores, apesar de ele estar nessa realidade tão perfeita.
né? Foi meio estranho isso. Vamos ter que esperar os próximos trailers ou até o filme para responder essa pergunta de por que, se eles estão numa realidade tão perfeita, passaram por anos desafiadores. Meio estranho, né? E se tem a TVA, por que não está Mobius? Calma, gente, que a gente tem muita coisa que não sabe ainda, entre eles as participações de vários personagens. Tem muita especulação, mas não vamos ter certeza nem confirmação por enquanto de todos que vão participar. E lembrando também que Paradox é um agente da TVA, como qualquer outro, e também faz sentido que ele seja quem recrute o Wade, assim como no seu momento o Mobius fez com o Loki. Então, na verdade, ele pode aparecer ou não, isso é um pouco indiferente, mas pode ser, já vamos ficar sabendo. Mas parece sim estar bem claro que o Deadpool foi recrutado pela TVA para fazer algum tipo de trabalho sujo, né, mascarado de tarefa heróica. A gente vê ele com um crachá, tem o seu locker de escritório com o uniforme do Deadpool. E olha, ali já temos outro easter egg. Tá vendo na porta do locker esses adesivos? Bom, vocês sabiam que o Ryan Reynolds comprou um time da 4ª divisão inglesa? O Wrexham é o 3º time mais antigo do mundo e o 1º mais antigo do país de Gales. Ah, então são adesivos do Wrexham, o clube do Reynolds? Não, na verdade são adesivos do Notts County, que é o time principal rival do Wrexham, o time de Reynolds. Bom, aí a gente tem o Paradox mostrando para Wade imagens dos Vingadores, vemos clipes de Thor Ragnarok, Soldado Invernal, Capitão América 1, o Wade fazendo a continência para o Capitão, é muito fofo. Olha, e aí já temos outro easter egg. Uma imagem pequenininha dos monitores com o Deadpool vestido de smoking. Isso aí foi super recente. O Ryan Reynolds venceu um Emmy justamente porque ele fez um seriado sobre o seu novo clube de futebol. E ele ganhou um Emmy e recebeu o prêmio na casa do Hugh Jackman. E olha, ali nessa mesma cena a gente já tem outro easter egg. O Wade diz a frase em inglês, I smell what you're stepping in. Em português, já me liguei onde você quer chegar, sensei. Bom, essa é uma frase exata que Pikachu diz no filme Detetive Pikachu, que foi justamente protagonizado por Reynolds. Olha só. I smell what you're stepping in. Oh, I smell what you're stepping in. Mas voltando ao teaser, aqui a gente vê uma turma meio estilo Mad Max, num lugar desértico. E temos uma vista apenas de costas de uma mulher careca, da que eu tenho quase certeza que é a Cassandra Nova, a gêmea malvada do Professor Xavier e que parece que vai ser a vilã do filme. E olha, aqui o Deadpool está num lugar bem esquisito, sabemos o que é, bem difícil de distinguir. Sabemos que tem muitos dentes, cobras e o que parece ser pelo menos uma referência ao que era a cama do Hulk lá em Thor Ragnarok. A questão é que ele diz que o nosso universo cinematográfico está prestes a mudar para sempre, que é o que a gente espera, né? Deadpool, por favor, é tudo que a gente quer. Deadpool tá entrando num cassino e a gente já tem a primeira pista de Wolverine. Ele tá de costas, olha só o penteado dele, um smoking branco. Parece ser a variante dos comics da série Patch, onde o Logan vive em Madripoor como um criminoso de baixo perfil. A gente não sabe se aqui no filme ele vai usar o tapa-olho, nem sabemos se vai ser o Hugh Jackman que vai fazer essa variante, se é ele mesmo. Não sabemos, bem emocionante isso aqui. Olha aqui o Wade, que já sabe de algum modo que é o salvador da Marvel, né? Que faz tempo já é essa a nossa maior esperança. Mas será que essa frase é apenas uma guinada para nós espectadores? Ele já zoou da Disney antes, agora tá zoando da Marvel. Agora temos uns shots hilários do Deadpool sendo vestido por um alfaiate da TVA, usando umas luvas brancas iguaizinhas a do Mickey Mouse. Também temos que notar que a logo do cinto é a logo original de Deadpool dos comics. É a primeira vez que aparece nos filmes. Que legal!
Agora a gente já tem umas cenas de ação, Deadpool lutando contra alguns agentes da TVA num bosque nevado. E ele mostrando que não esqueceu suas habilidades com as armas. Uma sequência espetacular, ele recarregando suas pistolas. E já tem a legenda, todo mundo merece um final feliz. Aqui a gente já tem novamente o Deadpool no meio de uma luta, mas já num lugar desértico, que é praticamente certeza que é o vazio. Que é aquele lugar que a gente conheceu na temporada 1 do Loki, que era onde eram enviadas as variantes que fugiam da sua linha temporal original e eram caçadas pelos agentes da TVA. Então, com aquele bastão, na verdade, não faziam o quê? Que a pessoa sumisse, enviavam para um exílio lá no vazio. E aquele que permanece mantinha isso fora, esse lugar fora de qualquer espaço e tempo. Ele criou uma entidade terrível que tinha a capacidade de realmente fazer desaparecer com as pessoas e coisas, que chamava Alioth, era uma entidade, parecia um cachorro gigante, e ele mandou justamente para o vazio para cuidar daquelas variantes exiliadas. E a gente consegue ver o Alioth aqui engolindo um agente da TVA que estava algemado. Então, sim, certeza que é o vazio mesmo. E também a gente vê que é o vazio porque tem coisas destruídas de outras realidades, como, olha, a ponte de São Francisco, a nave da S.H.I.E.L.D., o Leviathan, e até logo da 20th Century Fox, que é a terceira piada com estúdios, já que a 20th Century Fox era a que tinha os direitos dos personagens do X-Men e Deadpool antes de ser comprada pela Disney. Aqui a gente vê algumas pessoas, essas do estilo Mad Max, a turma que estava pelo vazio, e a gente vê o Pyro no seu uniforme original. E olha, interpretado pelo mesmo ator que nos filmes de X-Men. E temos também Deadpool fazendo referência ao primeiro filme, onde ele faz aquela clássica piada. Parou! Vocês devem estar se perguntando por que a roupa vermelha, né? É para os vilões não me verem sangrar. Olha, e no finalzinho a gente tem o Deadpool no chão, do lado dele a gente pode ver um HQ de Guerras Secretas. E é uma edição onde o vilão é o Senhor Destino. A gente não tem como saber se foi só para gerar confusão na gente ou se realmente é um pequeno spoiler de que esse vilão mega poderoso vai fazer parte de algum modo nas próximas histórias do MCU. Vamos ver. E tem uma imagem que já está confundindo muitas pessoas, que parece que é como se o Doom estivesse aqui no teaser, já que tem alguém usando a máscara dele, olha só. Mas na verdade não, é claro, se é ele ou se é só um capanga da turma e do vazio usando uma máscara parecida ou a máscara dele mesmo. Também vai ficar para resolver lá na frente. Bom, a gente tem aí o Deadpool no chão e vemos a sombra do Wolverine se aproximar, mas não parece ter a intenção de ajudar ele. E conseguimos ver um pouquinho o uniforme amarelo, muito pouquinho. Marvel mostraram nada, nem o rosto deu pra ver. Mas, bom, já terminamos o trailer com a confirmação do nome do filme, que é Deadpool and Wolverine. Mas, nessa semana, a Marvel registrou 4 possíveis nomes para o filme. Deadpool 3, Deadpool and Friend, Deadpool and Friends e Deadpool and Wolverine. Então, conta pra mim, qual você prefere? Eu gosto de Deadpool and Wolverine porque me dá esperança de que ele tenha muito protagonismo e assim os X-Men tenham mais relevância e voltem de vez para o universo MCU. Mas conta qual você prefere, qual você gostaria que fosse o nome definitivo do filme. Ficou muita coisa para saber, com certeza. A gente tem um monte de boatos rolando de personagens que vão aparecer ou não. Se fala da Elektra, por exemplo. Eu particularmente acho que a gente vai ter participação de outros X-Men. Temos muitas referências. Então a gente não pode esquecer da cena pós-crédito das Marvels com o Besta. E nessa semana também, nas redes sociais, a Marvel publicou um vídeo fazendo uma homenagem à Tempestade. Do nada. E a Halle Berry também chegou a postar uma foto dela com o cabelo branco da Tempestade, mas apagou logo. E até rolou um meme por aí dela.
Não sei, mas eu acho que com certeza vamos ter outros X-Men. Mas só nos resta esperar, porque o filme vai sair no dia 25 de julho e temos pelo menos um trailer na frente. Então, é isso, a esperar. E uma coisa bem legal é que logo depois, assim, bem rapidinho da publicação do teaser, tanto o Ryan Reynolds como o Hugh Jackman ficaram bem ativos nas redes sociais. O Ryan, bom, ele é bem ativo, ficou perguntando ali, ele publicou, aliás, o que seria o primeiro pôster do filme, muito legal, adorei esses pingentes. E também ele fez uma pergunta, depois fez uma outra postagem, perguntando se a gente já tinha assistido ao teaser e se tínhamos visto a esposa dele. Aí também surgiram um monte de teorias esfarrapadas. Não, pessoal, ele perguntou isso porque a esposa dele estava com a Taylor Swift lá em Las Vegas assistindo o Super Bowl. Então, não tem nada de que vai aparecer que não, era só isso, gente. Ele estava procurando a esposa que estava em Las Vegas. E Hugh Jackman, como sempre, entrou na brincadeira essa de amor e ódio, falou ali que não eram nos pingentes, não eram best friends, só friends, e fez uma sugestão hilária para o nome do filme. Agora conta pra mim o que você achou do teaser. Também te deixou com um hype lá em cima ou você já perdeu completamente a fé na Marvel? E quero saber também se você achou alguma outra referência ou easter egg que eu não percebi, então conta pra mim nos comentários. Já que está por aqui, confere meus outros vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Já deixa seu like e compartilha com seus amigos que também gostam de tudo relacionado com o universo geek. E claro, não se esquece de se inscrever no canal, que seu apoio é mega importante para mim. Bom pessoal, por hoje é isso, valeu pela companhia e até o próximo vídeo.